Graça e paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos com você no nosso 2:18 para lhe trazer uma palavra de reflexão, de orientação bíblica para maior e melhor aprendizado da parte de Deus. Hoje, o nosso 2:18 vai falar sobre: são válidas as profecias do caos? Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1, João diz assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O apóstolo João, com o cuidado pastoral típico dos apóstolos primitivos, está orientando a igreja daqueles dias e, consequentemente, a nós nos nossos dias, sobre o cuidado com as manifestações espirituais, sobretudo no que tange as manifestações proféticas. Outro dia, estava viajando com um grupo de irmãos e alguém levantou uma questão: Pastor, o que o senhor acha dessas profecias todas que têm ocorrido sobre o futuro do Brasil? E aí se mencionou algumas dessas profecias. Por exemplo, uma criança teria nascido em algum lugar do Brasil e informou que depois da Copa o país iria entrar num caos de destruição, guerra, acidentes naturais e uma série de desastres. Outra palavra profética, me parece que mais recente, veio informar que São Paulo vai ser destruído por enchentes e raios, a Bahia vai se tornar um campo deserto porque um vento desértico vem para destruir todas as cidades da Bahia. Grandes cidades do Brasil vão se tornar cidades fantasmas, segundo esta revelação que se declara uma revelação profética. Há no mercado das profecias uma série de visões, revelações, arrebatamentos, ilusões, visagens, invencionices. Você sabe que dentro desse ambiente espiritualizado há uma série de situações e, convenhamos, algumas que podem ter origem divina, outras que podem ser tentativa do diabo de causar confusão, e algumas que são apenas criações da mente humana. E aí João nos admoesta a provarmos se os espíritos vêm de Deus. Esse é o nosso 2:18. Quando a irmã me fez esta pergunta na nossa viagem, a minha abordagem foi a seguinte: querida, primeiro aspecto que nós precisamos analisar é o caráter da manifestação profética segundo o texto bíblico. O ministério profético para Israel no Antigo Testamento era tão sério, era levado tão a sério, que você vai encontrar uma escola de formação de profetas. Ora, mas a profecia não é de inspiração divina, pastor? Então, como uma escola para a formação de profetas? Porque o profeta precisava compreender os critérios da profecia. Ele precisava aprender a discernir a revelação profética. E ele precisava compreender a aplicação da profecia. Por exemplo, o Senhor aparece a Samuel e Samuel teme transmitir a revelação profética para Eli por respeito à autoridade sacerdotal de Eli. São aspectos analisados e que precisamos analisar no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo caracteriza o dom de profetizar e o ministério de profeta.
E você vai analisar que Paulo faz uma clara distinção entre o dom de profetizar e o ministério de profeta, dando a entender que o fato de alguém ser, porventura, usado em profecia como dom, não o caracteriza ou não o qualifica como profeta enquanto ministério. Por exemplo, em Atos 20, a Bíblia faz menção da casa de Filipe, o evangelista, e diz que ele tinha 3 filhas que profetizavam. No versículo abaixo, o texto diz: e chegando um profeta chamado Ágabo. Note que o fato de as filhas de Filipe profetizarem não leva o escritor Lucas de Atos a chamá-las de profetas, mas Ágabo é chamado de profeta, porque no Novo Testamento existe um ministério que se manifesta mais pela revelação da palavra, como uma exposição futura ou de uma revelação daquilo que está acontecendo por acontecer, e de forma direta, não essas profecias soltas. Uma das marcas dessas profecias que nós estamos ouvindo aí sobre caos é que o profeta nunca aparece, nunca dá o seu nome. Nós não temos como averiguar se o profeta de fato existe, se é digno de crédito, se as revelações proféticas dele são atestadas pela sua intimidade com Deus, ou, no mínimo, morre logo após profetizar. É muito curioso, quando na verdade os profetas revelados na palavra de Deus também se identificavam. Eles colocavam o pescoço à guilhotina diante da sua profecia. Então é preciso tomar muito cuidado. Por outro lado, eu quero observar com vocês que, de certa forma, nós estamos vivendo um caos na política, no que se refere a Brasil, um caos na economia, um caos na segurança pública, um caos no sistema de educação. Nós estamos vivendo uma situação bastante preocupante. Entretanto, essa questão é organizacional, estrutural, administrativa, política, tá? E nós precisamos pensar na solução desse caos a partir de posturas que precisam ser tomadas, tanto da comunidade como um todo, quanto dos nossos governantes. Não é o que nós estamos abordando aqui agora. Uma outra observação que eu quero pontuar contigo acerca dessas destruições é o que eu respondi para a irmã no carro, e quero compartilhar contigo nesse 2 às 18, que o pecado, e eu falei disso num dos 2 às 18 atrás, o pecado é o erro do alvo, a perca do foco, a saída da rota. A iniquidade se dá quando o pecado se instaura e ele se torna repetitivo. E aí você vai observar, e para isso não precisamos de revelações extraordinárias. Todas as vezes que a iniquidade foi institucionalizada, Deus reagiu. Vou repetir. Todas as vezes que a iniquidade foi institucionalizada, Deus reagiu. Se você analisar a Bíblia e a história, você vai perceber de povos que já desapareceram no tempo. Alguns, ok, consequências do próprio tempo. Mas alguns destes povos, antiquíssimos, e outros mais recentes, que a própria profecia anunciou a sua destruição por causa da iniquidade. A exemplo de Nínive, dos amorreus, dos jebuseus, dos heteus e outros povos que não foram totalmente exterminados, mas que se tornaram inexpressivos para o nosso tempo. Então, o que nós, enquanto igreja brasileira, precisamos ter em mente é o cuidado, mas não apenas a igreja brasileira, porque eu sei que estou falando para o mundo, é o cuidado de não nos adequarmos a este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. E em relação a estas profecias e visões e revelações e interpretações e coisas,
O que nós precisamos é provar se os Espíritos vêm de Deus. Toda e qualquer revelação profética precisa coincidir, está conciliada e subordinada à autoridade da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Esse é o nosso Segundo às 18. Deus te abençoe. Fique com a gente. Fique com Deus. Acesse a nossa loja virtual e compartilhe esse vídeo. Envie para os seus contatos e amigos e seguidores nas redes sociais. Deus abençoe. Um abraço em nome de Jesus. Conheça a série de DVDs Batalha Espiritual, do pastor Josué Brandão. 4 mensagens que vão mudar inteiramente a sua vida. Disponível em nossa loja virtual, indeproduções.com.br. Adquira já o seu. Preço promocional de R$ 63,60 por R$ 45. 4 mensagens que vão edificar a sua vida.